herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, pela bênção de podermos glorificar o Senhor, adorar o Senhor no teu santo dia e também podermos, de modo tão claro, Senhor, termos a condição de, ouvindo a tua voz, sermos transformados segundo a tua palavra, com um propósito que o Senhor tem, com o fim que é determinado para ela, que é nos fazer mais parecido com Cristo, andar na tua presença, firme nas promessas que o Senhor fez, confiando nas tuas misericórdias, crendo no Senhor de todo o nosso coração e em meio às grandes lutas da vida, descansar na palavra, na promessa e com o coração, ó Deus, alegre no meio da luta, confiando em Ti, avançarmos dia após dia. Faz isso conosco, Senhor, nessa tarde, que a Tua palavra opere em nós essa poderosa transformação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor Deus. Nós temos um aspecto, irmãos, na nossa vida, em que muitas vezes nós, quando falamos de fé e de esperança, nós temos algumas dificuldades com alguns pontos. Então, o primeiro é que muitas vezes nós temos a tendência de acreditar que a nossa fé, enquanto estamos aqui, ela deve ser perfeita, perfeita no sentido que ela não é misturada com dúvidas e incertezas. E isso é o conceito que muitas vezes nós temos de fé, a fé que não é misturada com alguma coisa, não é? Mas é verdade, e isso é um ponto importante para nós refletirmos hoje, porque a fé verdadeira e perfeita, ela não é a fé que não tenha, desse lado do Jordão, algum tipo de dúvida ou incerteza, mas é a fé que é colocada apenas em Cristo e não em outro. É a fé que espera somente no Senhor e não em outro, e cujo coração descansa somente nele, e toda a expectativa está nele. Essa fé pode ser fraca, ela pode ser forte, não importa. A perfeição dela está em quem eu creio, não na força da minha própria fé, mas em quem eu creio. Eu creio em Cristo tão somente. Isso deve ser suficiente para mim. Isso deve ser suficiente para mim, para a minha vida e para todos aqueles que de fato estão no Senhor. Mas algumas questões devem chamar nossa atenção durante esses estudos na quarta-feira, que nós estamos expondo Hebreus 11, já há algum tempo, falando dos servos do Senhor que creram no passado. E uma das coisas que a gente tem tratado nessas últimas quartas-feiras, irmãos, você pode depois visitar os estudos, está no grupo, no canal da igreja, mas uma das coisas que a gente tem trabalhado nas quartas-feiras é exatamente esse conceito de que a nossa fé, como a natureza, ela possui misturas. E aí, há um elemento interessante, quem diz isso é William Perkins, onde ele diz o seguinte: ora, existe um momento na natureza em que a luz que é contrário da noite, eles se misturam. Por exemplo, quando você vai saindo da noite para o dia, há um momento em que não é dia perfeito, nem noite perfeita. Há uma mistura ali, mas há uma força que está me conduzindo para o dia, mas nesse processo há uma mistura aqui. E aí ele diz, isso é da natureza, da própria fé desse lado do Jordão. Assim também, não apenas como acontece com a natureza, acontece com a fé e com a graça de Deus sobre nós. Então ele diz, ora, por exemplo, nós somos chamados a temer a Deus, mas a nossa fé que teme somente a Deus, muitas vezes ela é misturada com temor de homens, e nós vivemos conflitos por causa disso.
Entende? Não é porque existe alguma mistura que não existe a verdadeira fé. Nós estamos lutando contra esse sentimento. Nós estamos lutando contra o temor de homens, rumando a confiança plena no Senhor. Mas o nosso ponto, irmãos, é que isso gera a necessidade de paciência. Isso gera a necessidade de que a coisa não vai acontecer da noite para o dia, e que aquilo que me foi prometido eu devo aguardar pacientemente, e isso em meio aos conflitos, às lutas, às minhas dúvidas, incertezas, fraquezas e tentações que vão sobrevir, que estarão junto comigo durante toda a minha jornada. Enquanto eu estiver desse lado do Jordão, assim será a minha caminhada, até o dia que eu atravessar o Jordão. Nos velórios que tive a oportunidade de fazer, no meio da dor e da tristeza de sepultar alguém, essas são as minhas palavras à família. Hoje esse servo de Deus, ele sabe o que significa não pecar mais. Não há mais dúvida para ele, não há mais insegurança para ele. Como diz o nosso catecismo, na hora da morte, nós recebemos o benefício de sermos santificados imediatamente após a morte. Mas desse lado do Jordão, desse lugar que estamos aqui, nós precisaremos de paciência. Fé paciente. A nossa fé em Cristo, ela é perfeita, mas ela é impaciente. Por isso o Senhor vai trabalhar na nossa alma aquilo que precisa ser trabalhado. Paciência. Paulo disse nessas palavras abertamente: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Mas ele diz mais: nós temos acesso a essa graça em Cristo e nós aguardamos a manifestação da glória futura. Tudo isso nos foi conferido quando fomos perdoados por Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. O passado, o presente e o futuro estão assegurados para nós. Mas Paulo diz na sequência: mas eu também me glorio nas minhas tribulações. Romanos 5, verso 3. Eu também me glorio nas minhas tribulações, porque as minhas tribulações produzem paciência, perseverança e esperança. Ela vai produzir em mim tais coisas. E é isso que agora, e por que isso é tão importante falar, irmãos? E vamos lembrar da história da carta aos Hebreus. Nós estamos falando de uma igreja que veio do judaísmo e foi salva pelo Senhor, e agora crê no Senhor Jesus Cristo, mas de alguma maneira querem voltar aos caminhos do judaísmo de onde eles vieram. E com isso eles vão anular a obra de Cristo, se fizerem isso. Então, o que é que o autor está insistindo com eles? Pressionem, continuem firmes, tenham paciência, não retrocedam, porque lhes aguarda algo glorioso no fim do caminho. E é isso, e exatamente isso. Eu preciso entender o que me aguarda, o que é que eu tenho de esperança, o que foi que Cristo conquistou para mim. Isso tem que estar diante dos meus olhos, irmãos. Se eu não andar com esperança, eu vou sucumbir aos problemas dessa vida. Não tem saída para isso. Não tem saída. Eu preciso ver além daquilo que meus olhos podem ver. Eu preciso contemplar aquilo que os olhos naturais não podem contemplar. Eu preciso ouvir o que Deus diz e crer no que Ele diz verdadeiramente. E assim viver nesse mundo com base nessa verdade. Daí o capítulo 6, no verso 12, volte comigo. Ele vai dizer: para que não vos torneis indolentes. Olha que coisa interessante, irmãos. Para que não vos torneis indolentes, porque no capítulo 5, verso 11, ele usou essa palavra em grego mais uma vez. Veja lá no 5:11, ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que vos dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ora, ele está dizendo: não sejam indolentes, não sejam duros de ouvidos, não sejam pessoas que não dêem atenção àquilo que está sendo dito.
Não se tornem indolentes. Mas sabe o que vocês têm que fazer, irmãos? Porque esses que se tornam indolentes caminham para a apostasia, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqueles que pela fé e pela paciência, a palavra longanimidade aqui é paciência, longânimo. A Bíblia diz que o nosso Deus é longânimo, isto é, Ele é paciente. Ele diz, pela fé e pela paciência, nós possamos herdar as promessas. Esses irmãos herdaram as promessas pela fé e pela paciência. Pela fé e pela paciência. Através da fé na palavra de Deus e da paciência que dá e gera testemunho, irmãos, da natureza vital da esperança que nos foi dada. Se nós estivermos firmes nessa esperança, nós daremos as mãos não aos apóstatas, mas os que herdaram as promessas. As promessas são minhas, não são deles apenas, elas são para mim em Cristo Jesus. E aí o que é que o autor da carta vai fazer? Ele vai trazer um exemplo para nós. Eu vou lhes mostrar um exemplo de como vocês devem seguir. Não é? Que exemplo, irmãos? Ele vai falar de Abraão, no verso 13. Veja o texto comigo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E aqui, então, o exemplo que nós vamos olhar é Abraão. E é interessante, irmãos, como é belo pensar nisso, em termos da beleza do Antigo Testamento. Ele cita aqui os judeus, os israelitas que foram mortos no deserto porque foram incrédulos. Agora ele vai falar de Abraão, o pai da fé, que herdou as promessas, porque creu e foi paciente, aguardando e obtendo aquilo que foi prometido, como o texto escreve aqui. Que exemplo interessante para ser analisado. Eu queria que nós pensássemos um pouco, irmãos, sobre a pessoa de Abraão nesse particular. Né? Aqui nós podemos pensar algumas coisas. Primeiro, queria que você notasse que a história de Abraão é uma história em que Deus fala e depois ele vai e assegura a Abraão de algumas coisas. Ele fala e depois assegura a Abraão de algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, se nós voltássemos lá para Gênesis, eu não queria que você desmarcasse Hebreus 5, mas eu queria que você entendesse a beleza aqui. É que aqui, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, nesses 3 versos, 13, 14 e 15, ele está resumindo a história de Abraão. Então, você imagina que glória é isso aqui. Você diz o seguinte, é uma história que tem um significado muito claro, e o autor da carta aos Hebreus está dizendo, é esse o significado dessa história. E nós vamos buscar isso lá. Volte comigo para o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12. Volte comigo, por favor. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim o texto sagrado, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas foram as promessas gloriosas dadas a Abraão, algumas delas, Abraão. Promessas que ele não merecia, promessas que ele não poderia fazer cumprir por si mesmo, mas que ele recebeu pela fé. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, você não precisa ir lá, no verso 18, veja, do 16 em diante, você vai lá no capítulo, em Hebreus 11,
A partir do verso 8, melhor dizendo, de Hebreus 1, você vai encontrar, pela fé Abraão obedeceu, quando foi ordenado deixar sua casa, sua parentela, indo para uma cidade que ele não conhecia. Abraão creu no Senhor, o autor da carta aos Hebreus vai afirmar abertamente. O nome dele, irmãos, significa literalmente pai de um povo. Você sabe quantos anos ele tinha? 75 anos, quando ele deixou essa terra e partiu para a terra da promessa. 75 anos de idade, quando ele sai para a terra da promessa. Sem filhos, peregrino. Que promessa! Um homem de 75 anos, com uma esposa que era estéril, consequentemente sem filhos, e ele recebeu uma promessa, que ele seria pai de uma numerosa nação. Ele deixa a sua terra e parte para a terra que Deus prometeu. Não é de estranhar que Abraão, em um dado momento, se queixe de Deus. Ele diz: ó Senhor, o que me darás? Porque eu continuo sem filho. E o herdeiro da minha casa é Eliezer, dos Damascos. Por que, Senhor? O Senhor não me deu nenhuma descendência. Nenhum membro da minha casa veio. Está em Gênesis capítulo 15, volte lá comigo para Gênesis de novo. Gênesis 15, verso 2 e 3. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão começou a ficar desencorajado, irmãos, nessa caminhada. Ele começou, passaram-se os anos, sem filhos, sem promessa, ou sem cumprimento da promessa. E ele então precisa de encorajamento. O que é que Deus vai fazer com ele, irmãos? Deus vai renovar a promessa. Ele vai reafirmar o que diz. Gênesis capítulo 15, verso 4 em diante. Veja então: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Agora a coisa ficou mais complexa. Mais idade, a esposa estéril. E ele disse: não, o herdeiro vai ser o Eliezer que está aqui comigo. Ele disse: não, o herdeiro é o que você vai gerar. E o Senhor reafirma a sua palavra. Você entende como é que Deus encoraja? Reafirmando as suas promessas. Ele não muda, Ele não adequa as suas promessas. Ele reafirma cada uma delas. E Ele diz assim, preste atenção, irmãos. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo 6 é o versículo que vai percorrer a Bíblia. Pela fé, o homem é justificado. Pela fé, o homem é justificado. De novo, o tempo continua, mas agora ele é encorajado. Ele olhou para o futuro e, olhando para a natureza, viu o futuro. Olha para os céus, veja as estrelas, conte-as se pode. Assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus. A história de Abraão é uma história, irmãos, de perseverança.
em que ele vai caminhando de fé em fé. No início ele era quase incapaz de andar, sempre cheio de dúvidas, algumas vezes irado, algumas vezes ele duvidou das promessas de Deus. O que foi que ele fez? Ele teve um filho ilegítimo, porque a sua esposa disse: nós não vamos ter filhos, e ela pega a concubina e entrega a ele, e ela concebe dele um filho. E eles dizem assim: então Deus já cumpriu a promessa. Eles impacientemente pecam contra Deus, não esperando no Senhor, não fizeram aquilo que deveria ser feito. O que é que vai acontecer? Deus vem a ele em Gênesis 17. Venha comigo, por favor, agora, Gênesis 17. Deus vai a ele mais uma vez. E você vai ver, irmãos, no verso 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E é interessante que esse termo El Shaddai, Deus Todo-Poderoso em hebraico, ele aparece na grande maioria das vezes nos patriarcas. Sabe por quê? Sempre no contexto de impossibilidade humana. Olha, Deus prometeu que você teria um filho, era impossível ter um filho. Quando ele aparece e diz que ele vai ter um filho, ele diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus pede a ele é: anda na minha presença e faz aquilo que é santo, ser perfeito, faz aquilo que eu te ordeno, obedece às minhas palavras. Eu sou Deus Todo-Poderoso. A beleza desse texto é impressionante, irmãos. Ele diz na sequência: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O Senhor volta, esclarece mais um pouco a promessa, e não muda a promessa: farei de ti o pai de numerosas nações. Como é que ele é encorajado, irmãos, com as promessas de Deus? Ele é encorajado com essas gloriosas promessas. No verso 13 ao 15 do mesmo capítulo 17, veja o que diz o texto: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E aí o verso 15, irmãos, ele diz: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, a abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Aquela que não tem filhos, próximo dos 90 anos de idade, já não tinha mais o período de mulher, ela não poderia engravidar, ela era estéril. Agora, 90 anos de idade, era impossível, irmãos. Como poderemos esperar nas promessas quando tudo que está ao nosso lado é contrário a ela? O que nós olhamos, o que tocamos, o que nós estamos vendo ao nosso lado é o oposto daquilo. Como eu vou crer? Só tem uma saída: eu confio na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece contrário a ela. Deus apenas detalha: você será pai, ela será a mãe dessa criança. Não será com outra.
literalmente, irmãos. No capítulo 21 do livro de Gênesis, nós aprendemos nesse capítulo que Isaac nasce. E veja a beleza desse texto, irmãos. Primeiro verso do capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Irmãos, isso não é um ajuste textual, não. Isso é palavra de Deus. Veja bem, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Não há dúvida quanto a isso. O Senhor visitou e ela deu à luz a um filho. Só que vem o capítulo 22, irmãos. Capítulo 22, que é a história que está posta lá em Hebreus. Deus prova Abraão. Capítulo 22, vai a partir do verso 1, o Senhor diz assim a Abraão: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que foi que Deus disse? Que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Não era com a mulher, não era com a mulher que Sara deu a Abraão. Não era o filho desse relacionamento, era o filho deles, que seria do casal. E agora a promessa foi cumprida, nasceu filho, e Deus diz: vai e mata o teu filho. Que coisa impressionante esse texto, irmãos. Aqui eu tenho um conflito muito interessante nesse texto. E o conflito é esse: a quem eu obedeço, Deus ou Deus? A quem eu obedeço? Deus disse que nessa criança seria chamada a descendência de Abraão. Como essa criança vai morrer? O que é que Abraão agora vai fazer, irmãos? E aí você imagina a quantidade de coisas que passa na razão, na lógica, no argumento de uma pessoa. A pessoa diz assim: não, isso não pode, Senhor, o Senhor acabou de me dizer que é meu filho, que vai ser a descendência, como é que eu vou lá sacrificá-lo? Isso não existe. Abraão aprendeu a confiar no Senhor sem questionar. Antes ele fez: Senhor, eu estou aqui nessa caminhada, 70 e tantos anos de idade, a única pessoa que eu tenho aqui, eu sou um homem sem filhos, a minha mulher não pode ter filhos, a única pessoa que tenho aqui é Eliezer. Agora ele não abre a boca. Veja o que diz o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, que sugestivo, ao terceiro dia, quando Cristo ressurge dentre os mortos, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele viu o lugar. Preste atenção na fé e na paciência de Abraão. Verso 5.
Os verbos aqui agora estão na primeira pessoa do plural. Ele e o filho estão inseridos nessa história. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos, nós iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós iremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Ele nunca duvidou que o filho ficaria ali. Ele não pensou, o meu filho ficará prostrado ali. E o porquê ele não duvidou, irmãos? Segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, eu queria agora que você voltasse para Hebreus comigo, sem desmarcar o texto de Gênesis, por favor. Hebreus capítulo 11. Verso 17 em diante, diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Veja, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Volte comigo para Gênesis 22. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Eu creio na palavra de Deus. Ele disse que a minha descendência seria chamada no nome do meu filho. Deus tem poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. O texto descreve, irmãos, com uma beleza ímpar, que ali naquele contexto, no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. É impressionante Isaque aqui, que obediência. O texto descreve que não saiu nenhuma reclamação da boca dele aqui. Não diz que ele falou nada, mas o silêncio é interessante. Ele é colocado sobre a lenha. Verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele não ia deixar de fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Há um cordeiro que morre no lugar do meu filho, aquele que Deus proveu para nós. Sabe, irmãos, que a doutrina da providência, a primeira vez em toda a Escritura que esse verbo prover aparece na Bíblia é aqui. E nós pensamos na providência, de modo geral, em Deus nos concedeu o alimento, o pão, o sustento e cuidar da nossa vida. E é verdade, isso é providência. Mas a providência especial, sabe o que é, irmãos? Ele proveu o cordeiro para morrer em nosso lugar. Abraão
pacientemente viu a promessa. Está ali o Cordeiro. Ele morrerá no lugar do seu filho. Aquele que morreu no lugar de Isaque. Você sabe que sempre diante daquilo que acontece, Deus então interpõe o juramento. Ele fez a promessa, depois afirmou a promessa por meio do juramento. Ele fez a promessa, depois interpôs isso com meio de juramento. Quando termina aqui, irmãos, e aí você vai ouvir de novo, no verso 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Do monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. Veja, irmãos, agora ele retoma aquilo que é dito em Hebreus. Aquele que não tinha ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: aquilo que eu falei, você pode estar seguro. Não há ninguém maior por quem eu possa jurar. Eu juro por mim mesmo. Você será o pai de numerosas nações. A mesma promessa. A mesma promessa. E aqui, quando a gente retorna ao texto de Hebreus, volte lá comigo no capítulo 6, abandonamos o nosso texto, não foi mais para que ficasse claro exatamente, pelo menos essa é a minha intenção, para que fique claro exatamente o que está acontecendo aqui, em 3 versos, é essa história que está sendo narrada. E ele diz: pois quando Deus fez a promessa, verso 13, a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E aqui eu tenho a beleza de ver o texto dizendo: ele esperou e obteve a promessa. Ele esperou e obteve a promessa. Como é isso, irmãos? Como foi que ele obteve a promessa? O filho ressuscitou figuradamente dentre os mortos. Aquele que foi prometido ressuscitou dentre os mortos, tipificando a ressurreição de Cristo. Não é à toa que Jesus Cristo, citado hoje no Sermão da Manhã, disse no Evangelho: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele obteve a promessa. Pacientemente esperou pelo Senhor. Isso aqui, irmãos, nos faz pensar um pouco sobre uma citação de um teólogo que nos chama a atenção. Eu queria que você prestasse bem atenção, por favor, nas palavras desse teólogo, como que aqui o Senhor descreve, eu não diria, descreve de maneira belíssima tudo isso. Ele diz, tudo aquilo que nós ouvimos até agora. Ele diz: são preguiçosos aqueles que, impacientes com os labores e os longos atrasos das bênçãos prometidas, cessam de fazer o bem ou preferem seguir os prazeres presentes e se opõem àqueles que perseveram. Mas aqueles que são pacientes não são quebrados por nenhum atraso, não são desviados por nenhuma bajulação, não são derrubados por nenhuma adversidade da esperança dessas bênçãos, e eles suportam todas as coisas e fazem todas as coisas por causa daquele que somente por sua bondade
promete tais coisas boas àqueles que têm fé e esperança nele. E para que aqueles que confiam e esperam nunca relaxem sua fé e paciência e se tornem menos confiantes, ele jurou por si mesmo para que pudessem ter certeza absoluta a respeito da promessa e, à medida que perseverassem mais, não pudessem mais duvidar dessas bênçãos do que se fosse uma posse presente. Nunca mais nós vamos duvidar. Ele disse, para que fique certo, eu vou assegurar a vocês de que o que eu disse vai acontecer. Eu juro pelo meu nome. Não há ninguém maior do que eu. O que eu prometi, eu darei. Eu entregarei ao meu povo. Isso me faz pensar, irmãos, isso é a grande beleza desse texto. Abraão obteve a promessa. É verdade que no capítulo 11 vai ser dito que eles viram de longe, sem tomar posse da terra, de muitas coisas, mas ele tomou posse daquilo que é o fundamento de todas as outras bênçãos. Cristo Jesus. Nasceu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão viu de longe. Viu de longe. Aqui nós temos um princípio, irmãos, que precisa ser bem instruído para a vida da igreja. Eu queria, na nossa conclusão, dizer isso a vocês. É claro que na nossa caminhada nós vamos encontrar momentos na vida em que tudo aquilo que é prometido no Senhor, quando nós olhamos para o que está ao nosso lado, parece que se opõe àquilo que foi prometido, como Abraão muitas vezes experimentou na vida. O que nós somos chamados a fazer nesse caso é continuar pressionando, confiando naquilo que foi dito pelo próprio Deus, mesmo que seja contrário às coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Se nós não tivermos essa confiança, se nós não tivermos uma esperança clara do que nos espera depois do Jordão, se nós não tivermos a certeza de que nós entraremos na terra prometida, nada disso vale a pena. Nós não poderemos seguir adiante. Qualquer coisa impedirá a nossa caminhada. Muitas dúvidas, muitos medos, muitos inimigos, muitas frustrações, muitos temores vêm sobre nós. Mas Abraão viu o Senhor, o dia do Senhor, antes mesmo de Cristo nascer, e se alegrou. Se ele viu porque ele foi prometido, nós podemos esperar em tudo aquilo que Deus disse que nos daria. É só você, no mesmo texto de Hebreus, no capítulo 11, entender o que é a fé. A fé, então, é isso, irmãos. Capítulo 11, verso 1, ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza daquilo que eu espero. Convicção daquilo que eu não vejo. Se você Abraão não viu humanamente condições dele ser pai de uma criança. Sara não viu condições de ser mãe. Eles não podiam ver. Mas como eles eram cobrados por aquilo que foi dito. Você será mãe de numerosa nação. Apesar do que eu vejo, ou do que eu não vejo, eu sigo com base naquilo que me foi dito na palavra. Eu confio no Senhor. Já parou para pensar como o pecado
que atormenta a nossa alma, nessa caminhada até a eternidade. Como o sofrimento que vem sobre nós, nessa caminhada até a eternidade. Eles falam para a gente o seguinte, abertamente: não há saída para mim, eu não tenho esperança. O que eu tenho feito, o que eu fiz, o pecado que eu cometi, eu não tenho como sair disso. E você é tomado pelo raciocínio, por sua razão, não por aquilo que Deus prometeu. Ele disse que perdoaria os nossos pecados se com sinceridade confessássemos ao Senhor. Ele disse isso ao povo de Deus antes mesmo deles serem lançados na Babilônia. Ele disse isso lá em Deuteronômio. Ele disse assim: se por acaso vocês abandonarem minha lei, eu vou espalhá-los por entre as nações, e lá vocês vão adorar falsos deuses, e deuses que são feitos por mãos humanas. Lá vocês servirão pau e pedra. Mas ele diz: mas se de lá, daquele lugar, vocês me buscarem de todo o coração e com sinceridade, eu perdoarei o vosso pecado, restaurarei a sua sorte e trarei você de volta. Agora eu preciso crer, porque olhando, servindo a falsos deuses, curvados aos ídolos, como eu sairei disso? Ele diz: confessa o teu pecado a mim, e eu restaurarei a tua sorte. Pacientemente, eu preciso confiar nas promessas de Deus. Não tem outra saída para nós. A segunda coisa que eu queria lhes dizer, irmãos: momentos na nossa vida que nós vamos ter que tomar decisões, e às vezes a nossa razão e lógica querem nos levar para um lado contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Você imagina, Deus disse, a lei de Deus diz: não matarás. O Senhor disse que Abraão deveria imolar o seu filho. O que é que eu faço com isso? Como é que eu obedeço? Lembre-se, quando tiver esse tipo de argumento, há um princípio na hermenêutica bíblica muito claro: eu sempre vou buscar agradar a Deus na primeira tábua da lei, em primeiro lugar. Então deixa eu mostrar para vocês o seguinte: a Bíblia não diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é meu discípulo. Você entende? A Bíblia diz: eu tenho que amar meu pai e minha mãe, mas se eu amar meu pai e minha mãe mais do que eu amo a Deus, eu não sou digno de Deus. Então, há um aspecto em que eu preciso entender, em que existe uma lei superior à outra. E eu tenho que morrer uma para agradar a Deus. E ali, quando Deus disse: faz isso, se ele não fizesse, ele estaria desonrando ao Senhor. Mas ele fez crendo que Deus era poderoso para cumprir, porque ainda tinha outro lado da moeda. Havia uma promessa de que era no filho dele que seria chamada a descendência. Então ele disse: eu vou imolá-lo e Deus vai ressuscitá-lo. Que coisa impressionante. Ele creu em Deus em todos os aspectos. Considerou a palavra de Deus em todos os aspectos. E obteve a promessa. Obteve a promessa. Ora, irmãos, lembre-se, a nossa jornada até a terra prometida. Há muita seca, há muitas serpentes abrasadoras, muitas, fome, cansaço, desânimo, frustração. Nessa jornada até lá. Mas o Senhor está dizendo ao seu povo: eu conduzi vocês pelo deserto, para que vocês aprendessem que esse mundo aqui não é a casa de vocês.
continuem marchando, nós ainda precisamos atravessar o Jordão. Esta não é a tua terra, esta não é a tua pátria. Nós ainda precisamos marchar. Ainda cruzaremos o Jordão. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Bendito Deus, graças te damos pela glória do teu Evangelho, pela segurança que temos em Cristo, pela certeza, Senhor, da tua palavra, das tuas promessas. Ah, Senhor, ensina-nos. Somos tão impacientes, Senhor. Queremos resolver as coisas todas ao mesmo tempo, na mesma hora. Oh, ensina-nos a paciência, Senhor Deus, para permanecermos firmes até o fim, aguardando a visita gloriosa do nosso Deus. Ajuda a tua igreja, fortalece a fé do teu povo, renova a esperança do teu povo nessa noite, Senhor, para que continuemos marchando firmes, convictos de que o Senhor sempre fortalecerá a nossa fé, nos encherá de esperança, nos animará no caminho, renovando as nossas forças. Certos nós estamos disso, porque somos o teu povo e amamos ao Senhor. E o desejo do nosso coração é viver para o Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.